Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Landim e sejam bem-vindos a mais um Lorencast. E hoje a gente vai falar de um tema que até que vocês pediram muito mesmo lá no Instagram, que é design gráfico. E hoje eu chamei um cara aqui que, referência pra mim e garanto que tem muita gente aí que já ouviu falar dele, já ouve o canal dele, já assiste o canal dele, já é inscrito, que é o Tom Rangel. Fala aí, Tom, tudo bem? Fala, Landim. Fala, pessoal do Lorencast, que tá aí ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa a gente estar aqui batendo esse papo sobre design, especificamente sobre o gráfico, sobre o design gráfico. E vai ser uma conversa bem legal. Vamos lá. Tom, primeiramente, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Fala um pouco da sua trajetória no design gráfico, conta um pouco pra gente como que você conheceu a área, os desafios que você teve. Fala aí pra gente um pouquinho. Bacana. Eu comecei bem cedo. Em 1997, eu já tinha na minha casa um computador com acesso à internet, ainda era internet discada. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. E aí eu queria comprar mais balas na escola. E eu tinha o dinheiro da merenda que minha mãe me dava, eu queria comprar mais bala. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer capas de caderno para os meus amigos e vender para eles por 10 centavos para eu comprar mais bala. E como que eu fazia? Eu acessava o site do Cartoon Network, da Nickelodeon, dava o print do desenho, abria o Paintbrush, aí limpava a imagem, levava para o Word Art, digitava matemática, aí colocava o nome do aluno, o nome da professora, a sala e tudo mais. Imprimia na minha impressora em casa mesmo. Então, naquela época, meus fornecedores eram os meus pais e eu tinha 100% de lucro na minha venda. E aí levava para a escola e vendia aquelas folhas. E aí começou. Claro que foi durante... eu não tinha ideia do que era que eu estava fazendo, estava querendo comprar mais bala. Mas foi assim que eu comecei a desenhar com o computador e ser isso uma moeda de troca, digamos assim. Entender como um negócio. Passados-se muitos anos, muita coisa aconteceu. Foi quando eu realmente comecei a atuar no mercado, por volta de 15 anos de idade, atendendo negócios, né, pequenos negócios, negócios locais, e fazendo para esses negócios materiais impressos. Então, eu fazia um cardápio para um restaurante, um barzinho. Eu morava numa cidade de interior na época, uma cidade de 30 mil habitantes, Carandaí, em Minas Gerais. Quando eu fiz meus 18 anos, fui para Belo Horizonte, e aí que eu entrei então na primeira empresa de comunicação visual em grandes formatos, aonde eu já comecei a trabalhar outra área da impressão, certo? E aí, bom, é um caminho. Se eu continuar aqui a pergunta, eu já vou contar, a gente vai ficar aqui muito tempo falando. Mas foi assim que eu comecei. De uma maneira bem simples, comecei como criança sem saber o que estava fazendo, com 7 anos de idade. Quando eu estava com uns 15 anos, eu realmente já tinha consciência de que eu tinha que trabalhar, colocar grana em casa, morava numa cidade de interior. E aí foi no boca a boca, no porta a porta, fazendo... o pai do amigo meu tem um barzinho, ia lá e fazia um cardápio para ele, uma coisa assim, imprimia na minha impressora em casa mesmo, plastificava na mesa de vidro de jantar, fazia isso. E com 18 anos, eu me mudei para a capital, para Belo Horizonte, e comecei a bater na porta, distribuir currículo, e aí comecei a atuar numa empresa de comunicação visual em grandes formatos. E depois mais um monte de coisa foi acontecendo. Cara, que legal. E legal ouvir isso, porque eu vejo muito assim, quando você fala no seu canal, teve um vídeo que você falou sobre, né, ser designer em uma cidade pequena. E realmente eu vivi isso, cara. Eu tô numa cidade aqui que tem seus quase 60 mil habitantes, eu acho, por aí. E aqui é muito pelo boca a boca e menos assim por você ir lá e mandar um currículo. Até não tem tantas vagas aqui, né? E isso me chamou muita atenção quando eu vi esse vídeo lá no seu canal. Uma coisa que a gente tem como designer é dificuldade, né? Então, principalmente quem tá em cidade pequena, ou pessoal até em cidade grande também tem as suas dificuldades. O que você acha que para um designer gráfico hoje é essencial
para enfrentar essas dificuldades que vem pela frente? Eu acho que pensar bem simples, querer, principalmente o designer que está começando, começar de uma maneira bem simples, mas que te ensine, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você está colocando em prática e já tendo resultado por isso. Conseguir ter uma visão, uma sensibilidade e uma visão de mercado, além do que a gente vê só na tela do celular. A gente já viu tem até a frase motivacional, tudo é design. Então, se tudo é design, por que todo mundo só está olhando para o design na rede social, por exemplo? Por que todo mundo está olhando para o design criação de marca? Né? Quando a gente entra nos grupos de discussão, né, nas comunidades de design gráfico, quem está iniciando, e quando a gente vê, de fato, o mercado, ele está cada vez mais com profissionais atuando na área de rede social, na área de criação de marca, e isso está transformando no que a gente chama de oceano vermelho. Muita gente trabalhando, muita oferta, né, muita demanda sim, mas muita oferta, e essas ofertas a gente não tem, digamos que, um parâmetro de qualidade entre elas. Para enfrentar essas dificuldades do início, é não trazer essas dificuldades para o início. É realmente parar e pensar assim, não, peraí, eu estou começando agora, eu quero esse resultado. É fazer um plano, é falar assim, vamos pensar de uma forma bem lógica aqui, pô, eu tô começando agora, quero chegar nesse lugar, às vezes se eu quero chegar lá, eu não posso começar lá, eu tenho que começar em outro lugar. Não tem como eu chegar no lugar que eu estou. Então, se eu quero chegar a trabalhar só pela internet, pelo meu celular, da minha casa, sem preocupar com nada, se eu quero atuar com rede social, como design para social media e tudo mais, legal. Será que já começar atuando ali é o melhor caminho? Que vai, ao mesmo tempo que eu vou conseguir aprender, eu vou conseguir colocar em prática e realmente ter resultado. Pensando também, Landim, que a gente está trocando ideia aqui, tô pensando eu quando eu tinha 18 anos. Que quando eu tinha 18 anos, eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro para eu já pagar meu aluguel. Eu já morava em república, dividia quarto com os amigos e tudo mais. Entendeu? Então eu já tinha que preocupar com o meu aluguel, com o meu rango, com a roupa que eu tinha que comprar para mim, para os meus rolês. Então, pensando nisso. Claro que pode ter gente que ainda, né, já mora com os familiares, que tem mais suporte, mas não tinha tempo para ficar 4 anos estudando, não tinha tempo para ficar 2 meses estudando. Eu tinha que começar hoje, começar a ganhar grana, porque daqui a 30 dias ia vencer as contas. Então, pensando nisso, né, eu acho que para não ter essas dificuldades no início, para um pouquinho, já que tudo é design, entende aonde realmente está o design e qual que é a maneira que está perto de você, que você pode começar da forma mais eficiente, que vai te trazer mais resultado e levar onde você quer chegar. Legal que você falou isso, que fez pensar também sobre duas coisas, na verdade, né, que eu pensei aqui agora, que é sobre faculdade, né, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, e também sobre ansiedade, que é muita coisa que as pessoas têm. Então, às vezes, a pessoa começa no gráfico ali, como eu já tive essa ilusão, de começar no gráfico ali e falar assim, nossa, eu quero isso, 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 isso e isso, e aí quando o que eu queria, aquilo que eu projetava não vinha, eu ficava frustrado. Mas aí depois que eu fui entender que era uma ansiedade. E às vezes tem pessoas hoje, Tom, que, né, estão aí nesse limbo, né, tentando entender o que é designer gráfico, tentando entender que ferramenta que usa. Às vezes a pessoa tem ali, não tem tantas condições financeiras, às vezes de ter um computador até, né, e começar a fazer alguma coisa no Photoshop. Então, a gente tem todas essas dificuldades. Que dica que você dá para essa pessoa que assim, cara, faculdade é preciso? Quanto tempo será que isso leva? A pessoa que está com essas dúvidas na cabeça. Legal. Faculdade. É bom fazer uma faculdade? Vai trazer resultado? Você vai ser um bom designer por fazer uma faculdade? Com certeza, se você também for um bom aluno, se você se dedicar, se você estiver ali presente durante 4 anos. Mas tem toda a questão. Tempo e investimento. A gente está falando de uma faculdade de design gráfico hoje no Brasil. A mensalidade ela varia entre R$1.000 a R$2.000 por mês e são 4 anos de faculdade, certo? Então é tempo e investimento, mas lá você vai conhecer professores, conhecer profissionais, fazer network,
conhecer amigos que podem se tornar sócios, que podem se tornar clientes, e toda a vivência de uma universidade, que é muito importante. Agora, se falar para mim assim, preciso fazer uma faculdade para ser designer gráfico, se precisar, eu tô lascado porque eu não tenho faculdade, entendeu? E não pretendo fazer uma faculdade para ser designer, sabe? Então, assim, se me perguntar assim, então o que eu faço? Eu tenho condições de fazer uma faculdade. Você acha que vale a pena eu fazer? Ainda assim, acho que não. Eu acho que você pode fazer outras coisas. Você já fala inglês fluentemente? Porque se você não tem um inglês fluente, pode ter certeza que você quer ser um bom designer, isso vai fazer toda a diferença. Então, em vez de você fazer uma faculdade, faz realmente um curso de inglês, um professor particular, entra numa escola, porque isso vai te transformar num bom designer no longo prazo, se você puder investir no longo prazo, legal? Agora, se você não tem esse tempo, essa condição, né? Isso não vai te impedir de começar de maneira alguma. Mas, claro, você também sabendo seus limites e sabendo explorar ele de maneira positiva. O que eu quero dizer com isso? Eu estou começando agora. Se eu tivesse começando agora e eu quisesse vender gestão de rede social, de colocar 3 publicações por semana, criar, e tudo mais, ia ser extremamente cansativo, eu não ia ter resultado, podia até conseguir uns clientes depois. E os clientes iam sair, muita informação nova, pensando que eu estou vindo de outra área ou que eu não tenho tanta habilidade com tecnologia ainda, sabe? Pensando nisso, eu não vou conseguir, vai ser desanimador para mim. Então, eu conhecendo o meu limite, sabendo explorar ele, pensei, não, o que eu consigo fazer dentro do design? O que eu consigo fazer que vai me dar resultado, que eu vou aprender algo que eu vou levar para a vida inteira na profissão, e que ao mesmo tempo, vai gerar grana, o carro vai continuar girando aqui. Eu estou falando aqui agora, Nandinho, basicamente dos materiais impressos. Tá? Basicamente dos materiais impressos. É quem está iniciando no mercado, não é olhar ad eterno, não, né? Nossa, eu vou trabalhar com impresso agora anos da minha vida. Pode ser 3 meses. Porque com impresso, em 24 horas você adquire todo o conhecimento para você vender 2 produtos impressos. Você precisa de 24 horas de conhecimento, de design, de tudo mais, para você vender dois produtos impressos, cartão de visita e rótulos em adesivo. Aí pega esses produtos, vai para o mercado, vende eles, trabalha com esses produtos, legal? A base de conhecimento que você vai ter vendendo esses 2 produtos, você vai levar para qualquer área do design que você for trabalhar na sua vida, que são princípios do design que, independente se é impressão, se é digital, se é 3D, se é manual, se é qualquer coisa, são princípios que vão ser a mesma coisa em todos os lugares. Aí, por que eu acho que não é nem porque eu acho não, porque é mais fácil, mais seguro quem está iniciando, como eu disse, que seja um plano de 3 meses, 6 meses, ou então a pessoa gostar e continuar a vida inteira, muito tempo trabalhando com impresso. Mas ele começar com impresso em vez de ir para o digital. Isso vai quebrar várias barreiras para ele. Primeiro, porque eu criei meu primeiro cartão de visitas e vendi quando eu estava com 16 para 17 anos. Eu estou com 33 anos. É a mesma coisa, desde quando eu tinha 17 anos. O mesmo gabarito. É um arquivo com 91 milímetros por 51 milímetros de altura, com a margem de sangria de 5 milímetros ao redor. Não posso colocar uma fonte menor que 6 pontos. Tudo tem que estar em CMYK e convertido em curva. Acabou. Desde meus 17 anos de idade que é isso. Um anúncio que eu tenho que fazer para as redes sociais, mês passado já tinha um jeito diferente. O formato era diferente, tinha algum botão na rede social, que aí no anúncio eu tenho que colocar uma setinha piscando para chamar atenção, e esse botão mexe de lugar. No digital as coisas mudam muito mais rápido, sabe? Para você entrar nesse jogo, você já tem que saber correr, entendeu? Você já tem que subir no ônibus que está realmente correndo, tá ligado? Que está acelerado. Agora, quando a gente pensa no impresso, tem essa questão. Poxa, desde meus 17 anos, eu tô falando que 15, 16 anos, que é a mesma coisa, não mudou nada, legal? E aí,
vem o momento que a gente está vivendo, a pandemia e o pós-pandemia. Porque muita gente deve estar falando assim, não, o Tom tá doido, velho. O mundo tá cada vez mais digital, a parada da rede social, pá. Quem que vai comprar cartão de visita? Quem que vai comprar adesivo? Quero que a galera que tá ouvindo a gente agora, Nandinho, você também reflita e me fale o que você acha sobre isso. Pensa, desde o início da pandemia, quantas vezes você pediu alguma coisa em delivery, um produto de alguém no iFood, um delivery local, e que a pessoa mandou o produto para sua casa e chegou um cartãozinho de visita grampeado, um adesivinho colando assim, fechando a embalagem, né, o saquinho de papel, um adesivinho colado no produto. É isso, é começar no design olhando para esse trabalho. E aí tem toda uma estratégia e visão de mercado quando você começa por esse caminho, que você vê as duas coisas acontecendo. Você vê claramente o seu desenvolvimento pessoal e profissional e o seu resultado financeiramente falando, porque aí entra a estratégia de trabalhar com impressos e como que se ganha dinheiro fazendo isso. Muito boa reflexão, e realmente vou falar para você que você falando me fez pensar que toda vez que eu pedia um Ike Fome, onde eu moro é Ike Fome, mas toda vez que eu pedi um Ike Fome, vinha a embalagem, por exemplo, do Ike Fome, né, que era uma marca que fazia o delivery, e junto com aquilo vinha a identificação do lugar que eu estava pedindo. Então, sempre tinha um cartãozinho ali do restaurante, com outras formas de contato, um Insta talvez, um QR Code. Então, sempre tinha ali alguma coisa. E isso que você falou do impresso, realmente é pra gente pensar que eu comecei com impresso também, porque foi uma forma que eu queria ver o que eu estava fazendo. Então, tipo assim, eu queria fazer o negócio e ver aquele negócio ali no mundo real como ele estava, né? Hoje eu trabalho muito mais com digital, né? Mas eu comecei no impresso também. E isso é uma coisa que não muda muito, né? É uma coisa que não muda muito. E eu gosto da abordagem que você faz lá no seu canal, que é uma abordagem de oferecer serviço de design, mas eu enxergo assim como se tudo tivesse num pacotinho, sabe? Como se tudo fosse um pacotinho. E tipo, bom, esse pacote é isso, esse pacote é isso, esse pacote é isso, e faz isso, isso e isso. E até você comentou uma vez em um dos seus vídeos sobre parcerias com gráficas. Um designer que tá começando hoje, às vezes ele tá em uma cidade pequena e não tem muitas oportunidades na área de design. Com o que ele tem hoje, você recomenda o quê? Que ele se aprofunde aí na vida freelancer, ou se ele, por exemplo, pesquise um trabalho remoto, vá para uma cidade maior, porque a gente sabe que nem sempre as pessoas têm isso, né? Uma pessoa que está numa cidade pequena, né? Vamos restringir, uma pessoa que está numa cidade pequena, o que ela faz? Ela vai para uma cidade maior? Ela começa ali com alguns clientes ali mesmo? Sabe? O que a gente... Qual direcionamento você daria para essa pessoa? Que às vezes não tem nenhum computador, às vezes. Ter um computador, para começar, não é necessário. Se você está ouvindo a gente aí, está numa cidade interior, não tem um computador, não se preocupa, porque isso não é necessário. Se você tiver um celular, acredito que você está nos ouvindo através do celular, você tem um celular, você já consegue começar pelo celular a trabalhar, ter resultado e rapidinho poder comprar um computador. Vai juntando dinheiro, vai fazendo planejamento, ganhei R$10, 5 é para mim, 5 é para o computador. E vai guardando até ter o dinheiro e compra. Legal? Mas isso não impede de começar. Agora, uma coisa que assim, uma experiência que eu tive na minha vida. Morei em várias cidades de interior em Minas Gerais. Cidades de 4 mil habitantes a 30 mil habitantes. Tá? Quando você falou que a sua cidade é 60 mil habitantes, para mim já é cidade grande já. Então, e te falo com propriedade que foram nessas cidades que eu tive maior resultado com o design gráfico, sendo um freelancer. Por quê? Ao mesmo tempo que o custo de vida nessas cidades é menor, um aluguel, uma alimentação, um lazer, a qualidade de vida é muito maior do que morar num centro de São Paulo, o que você ganha rende muito mais. E você ganha muito bem. Se você estiver oferecendo o produto certo, o serviço certo e, claro, estiver entregando
isso com valor, você ganha muito bem. Então, se você está no interior, não se preocupa por isso, não acho que isso vai impedir você de começar. Apesar, além de que você pode trabalhar pela internet, você pode atender clientes online, você pode atender clientes em qualquer lugar do mundo, em ganhar em outras moedas, isso tudo pode acontecer, mas é um caminho até lá, tá? Dá para você começar com quem está aí do seu lado, aí na sua cidade, você divulgar o seu nome aí e dominar o mercado. Vai ser muito mais fácil do que você ir para a internet. Então é isso. Fica tranquilo, reflita, principalmente não estou falando que aqui a gente está com que eu sou o dono da razão, claro que não é isso, mas reflita sobre o que a gente está conversando aqui, principalmente se você está na cidade interior. Imagina se você conhece alguém, se tem algum amigo, algum familiar que nesse momento, pós-pandemia, ele oferece algum produto por delivery. Poxa, esse seu familiar, ele precisa de um cartão de visita ou de um adesivo. Se você chegar para ele e falar assim, olha, deixa eu fazer um post pro seu Instagram, R$50, aí finge que é um tio seu. Pô, seu tio vai te dar um tapa na cabeça e fala assim, menino, você tá doido? Vai cobrar R$50 para desenhar um post no Instagram? Vai caçar um serviço pra você. É o seu tio. Tudo bem, o trabalho tem valor, pai, e tudo mais, mas não funciona assim. Agora, se você chegar para ele e falar assim, ó, tio, pô, tô fazendo aqui agora adesivo para colar no produto, pai, e tudo mais, eu faço aí num preço tão legal quanto a gráfica que você imprime já de uma vez, depois faz comigo aí, me dá uma força. Opa, a visão é outra. Porque se o seu tio quiser esse adesivo, ele vai ter que comprar, ele vai pagar em outro lugar, e aí por que ele não pode fazer isso com você? E aí o boca a boca, as pessoas indicando, o trabalho vai acontecendo, e é muito bom. Quando eu morei na cidade de Carangola, interior de Minas Gerais, é a minha cidade natal, mas quando eu era neném, eu fui embora de lá. E com 25 anos de idade, eu voltei para a cidade. Tinha 25 anos e morei lá por 6 meses. No primeiro mês, eu fiz trabalho como freelancer, só fui no boca a boca. Opa, tudo bem? Conversando com um, conversando com outro, indo em ponto de táxi, entrando nas lojinhas, conversando com os outros e tudo mais. Fui conversando. Eu lembro que na época, eu fiz algo em torno de R$5.000 no meu primeiro mês na cidade. E aí eu lembro que eu comemorando com a minha família e tudo mais, e um tio meu ficou espantado, assim, rapaz, eu trabalho aqui a vida inteira, eu nunca tirei isso no mês. Eu falei, tio, mas tá cheio de oportunidades, tá aí. E reforçando o que eu falei agora há pouco, de que a pandemia, né, o cenário, que tudo que aconteceu no mercado, olha quantos negócios, quantas pessoas começaram os próprios negócios, esses negócios via delivery. Não pensem que não está imprimindo, é tudo digital, pai, tudo mais. Não, vamos entender como que o mercado tá trabalhando, não é? E vamos aproveitar essa onda, vamos aproveitar essa oportunidade. E isso é muito interessante porque varia, né, de onde você tá, de mercado para mercado. Hoje, por exemplo, hoje eu trabalho remotamente, tive, né, a oportunidade de trabalhar, estagiar remotamente, e hoje o que eu faço é só para digital. Eu acho que a pandemia, ela deu um boom tanto no digital quanto no físico, porque as pessoas parecem que... Eu tenho essa visão, né, não sei se você tem essa mesma visão, mas eu acredito que depois da pandemia, a maturidade sobre entender que o design é importante aumentou, parece. O pessoal tá procurando mais isso. Tá numa crescente. Não só pro digital, mas como pro físico também, né? Com certeza, velho, com certeza. Você tocou um ponto muito importante aí agora. O grande lance, quando eu falo da facilidade, do valor de começar pelo impresso, é o que eu falei logo no início, que seja um plano de curto prazo, porque o que eu estou querendo dizer assim, o digital, se você começar como freelancer no digital, seja como freelancer ou conseguir já um trabalho, um contrato, mesmo no PJ, ou contrato CLT e tudo mais, isso exige uma bagagem. Você não consegue amanhã ser contratado e amanhã cair dinheiro na sua conta, entende? Então é pensando assim, nessa situação, pô, eu quero ter um conhecimento aqui que amanhã, no final do dia, tem dinheiro na minha conta. Não é receber daqui 30 dias, nem nada. É dinheiro na minha conta. Eu preciso que amanhã, no final do dia, eu quero comprar uma pizza e pagar no via Pix. Como que eu faço? Através do design. Nessa linha de raciocínio. E de uma maneira que, ao mesmo tempo, né, eu falei aqui a visão financeira,
mas que na visão profissional e de conhecimento vai ser uma base extremamente sólida para qualquer área que você for seguir no design, compreende? Então, essa é a questão. Várias vezes na minha vida, Landim, várias vezes, eu simplesmente falei assim, cara, eu tenho que ganhar uma grana agora. Tipo assim, nossa, preciso de ganhar dinheiro hoje, até meio-dia. Eu simplesmente ia pra rua com o meu cartão de visita no bolso, começava a espalhar, começava a entrar de porta em porta, conversava rapidão e meia hora, pum, fazia uma venda. Eu tô te falando isso, eu tinha 25 anos, 8 anos atrás. A internet não era o que é hoje, mas já havia internet, já tinha compras online e tudo mais. Mas sempre funcionou. E esse tipo de coisa eu já fiz em cidades de 30 mil habitantes, como em Carangola, mas já fiz em São Paulo. Eu já saí em São Paulo na Avenida Paulista. Falei assim, cara, vamos ver se dá certo. E comecei a entrar lá e vendi. E aí o que eu fiz? Eu vendi, por eu já ter conhecimento de mercado, eu já sabia o preço que eu podia vender, que com certeza ia ter uma margem, e continuei andando na Paulista, achei uma gráfica, imprimi, só fui lá, entreguei, pum, em papo de 2 horas andando ali mesmo eu fiz, produzi, entreguei, acabou, entendeu? Então pensando nisso, velho, mano, quer grana na conta, eu quero aprender uma parada, mano, e dinheiro na conta, começar a cair, repito, não é começar a cair, fazer venda para eu ganhar daqui, tirar a comissão daqui 30 dias, 60 dias, ou não, a grana cair imediato na minha conta bancária. Eu conheço, eu fiz dessa forma, eu faço dessa forma a minha vida inteira, eu ensino dessa forma no meu canal, na escola, para finalizar e não ficar repetitivo, mas também sempre deixo claro que é só um passo. Você pode seguir na impressão e vai ser muito feliz, mas ele pode ser só o primeiro passo. Quanto tempo que esse passo vai durar? Aí vai de cada um. Não, eu posso ficar um mês só trabalhando com impresso, depois já deu resultado, já deu uma respirada, já entendi mais um pouco, os clientes já me conhecem, já estão me pedindo outras coisas de digital, vou sair só para o digital. Eu vi vários alunos, pessoas que eu dei mentoria, que acompanham meu trabalho, eu vi isso acontecer. Começaram no impresso, ficaram 2 meses. Aí os contatos do impresso levaram eles para o digital. Porque, eu fiz um cartão do cara, ele já me pediu a rede social, assinei um contrato, ele me indicou para fulano, sabe? Então é o primeiro passo, né? A sua pergunta acho que foi, quem está começando, o primeiro passo, os medos. Primeiro passo, na minha experiência, na minha vivência, acredito que esse é um passo seguro a se dar. Não é o único, claro, mas é um passo seguro. Essa visão de começar no impresso, acho que até para construir portfólio, né? Porque é uma coisa que muitos clientes pedem e empresas também pedem, então criar portfólio também é um bom começo aí, né? Sim, criar portfólio, criar networking, né? Criar outras habilidades além da criação do design, que é a habilidade de você estar ali negociando o seu trabalho, mostrando o seu trabalho, né? E de fato entregando ele, a entrega é o maior valor. Então é bem bacana. Tom, gostaria de agradecer essas dicas. Cara, esse podcast aqui, gente, tá uma aula aí pra vocês, tá? Tá disponível aí uma aula do Tom Rangel aqui pra vocês no podcast. Tom, cara, muito obrigado pela sua participação. Pra gente finalizar, vou deixar agora esses minutinhos pra você fazer o seu jabazinho, pra você falar com o nosso público e deixar uma frase de efeito aí pra quem tá ouvindo a gente. Pô, legal. Bom, galera, muito obrigado pelo bate-papo, foi uma satisfação, muito feliz aqui pela conversa, aprendi muito também. Acessa lá, tomrangel.com, meu site, de lá então você vai acessar todas as minhas redes sociais. Claro, também já se inscreve no canal, se tá ouvindo aí e não conhece, vai no YouTube, Tom Rangel, se inscreve no canal que tem muito vídeo legal por lá também. Que no dia 15 de julho vai ser lançado meu primeiro curso online, curso 100% online, para quem está iniciando no design gráfico, aonde eu sigo o que a gente está conversando aqui de forma ainda mais profunda, mostrando estratégias, produtos, compartilho os meus parceiros, as minhas listas de parceiros gráficos. Assim, vai ser realmente um conteúdo muito completo para quem está começando a um preço muito, muito acessível e especial. Esse foi o meu momento jabá. E a minha frase final para quem está ouvindo aí, não desanima não, segue firme, tá? Se você está começando ou se você está recomeçando e encontrou no design uma luz no fim do túnel, pode saber que essa luz é muito forte. E que se você está aqui agora ouvindo esse podcast, é porque você tem literalmente tudo o que você precisa
para alcançar de fato essa luz. Você tem o conhecimento, você tem o entendimento, você tem a ferramenta, você tem o acesso, você tem tudo que precisa. E tem aqui também Land com um trabalho incrível aqui com o Lorencast, compartilhando conhecimento. Eu estou lá no meu canal também para poder ajudar todo mundo. Eu acredito, agora assim, pensando lá no futuro, né, depois que tudo isso passar, que a vida vai estar muito boa. O designer, assim como, claro, várias profissões, eles serão os responsáveis por grande transformação positiva que vai acontecer no mundo. E isso independente de onde você está, independente de qual ferramenta que você usa. O importante é você entender o que é o design, o valor que tem o design na vida de todas as pessoas, porque design ele não é um artigo de luxo. Design não é uma coisa que você vai colocar na prateleira para ter um valor de centenas de milhares e só a pessoa que tem muito dinheiro poder comprar. Não. Tudo é design. Todo mundo precisa de design e é isso. Então, pessoal, o episódio foi esse. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, lorencast.pod. Segue a gente no YouTube, Lorencast. Logo mais eu estarei lançando um videozinho aí pra vocês. Vou começar a produzir vídeos pro YouTube, onde eu vou aparecer e vou dar dicas. Dicas que são úteis, que eu uso no meu dia a dia e que às vezes não dá tempo de colocar no Reels, porque é muita coisa e às vezes não dá pra falar aqui no podcast. Então acompanha lá no YouTube, se inscreve lá, tá? Ativa o sininho, tanto lá, quanto no Spotify, quanto no Instagram, pra você receber os conteúdos certinho. Beleza? Sobre o curso do Tom Rangel, gente, eu aconselho muito que vocês façam, porque é um conteúdo muito rico, muito informativo, ele ensina várias técnicas legais, e eu já fui aluno dele, então muita coisa do que eu sei hoje foi graças ao Tom. Então, gente, vai lá, entra lá na página do curso dele e dá uma olhada lá que tá sensacional, vou deixar tudo aqui na descrição, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um cheiro, um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Falou!